Olá, graça e paz, aqui é a Fabíola Moreira da cidade de Mariana, Minas Gerais. Eu quero ler com você no livro de Marcos, no capítulo 14, que vai dizer assim no verso 51 e 52. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, ou outras versões, fugiu nu. O texto que lemos é sobre um contexto, né, da crucificação de Jesus, e o relato aconteceu em Jerusalém na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi preso, e naquela noite em Jerusalém a cidade de Jerusalém estava vivendo uma noite muito dramática, né, na sua história. Jesus ele foi traído naquela noite por um dos seus discípulos, que foi Judas, né? Ele foi preso pelos soldados no jardim do Getsêmani, e agora Jesus estava sendo levado para o sinédrio, onde seria interrogado pelo sumo sacerdote, pelos escribas e anciões. Muitas pessoas estavam observando aquela cena naquela noite, uns com curiosidade, outros com indiferença. Enquanto Jesus seguia preso rumo ao sinédrio, uma multidão passou a acompanhar aquela comitiva. E teve um jovem que foi mais afoito ainda. Do jeito que ele estava, somente enrolado em um lençol, ele começou a seguir a multidão. Eu não sei dizer com certeza, porque a Bíblia não preocupa em explicar isso. Mas quem sabe esse jovem estava dormindo sem roupas por causa do calor, e quando ele viu aquele homem preso, aqueles soldados levando ele, aquela multidão acompanhando, ele ficou tão curioso que só enrolou no lençol e saiu seguindo a multidão. Nem se preocupou em apenas que o lençol não era roupa e que ele não estava devidamente vestido. De repente, ali no meio daquele alvoroço, alguém tentou agarrar aquele jovem e ele fugiu, né? Largou o lençol e saiu correndo pelado no meio daquela multidão. Eu sei que você já deve ter lido várias vezes esse texto, mas quem sabe, assim como eu, né, você nunca parou para prestar muita atenção nessa passagem. O que pode ter de tão importante num texto que conta sobre um rapaz que estava enrolado em um lençol e depois saiu correndo pelado? Deixa eu te dizer uma grande verdade aqui. Nada na Bíblia é por acaso. E eu sempre gosto de dizer isso. Todos os detalhes que tem, e esses detalhes, eles me chamam muito a atenção. Se Deus permitiu que ficasse registrado na palavra esta pequena história, é porque existem lições preciosas que podemos tirar deste episódio para a edificação da nossa vida espiritual. E eu quero aqui citar algumas lições que eu consigo tirar desse texto, e eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque são lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição: o jovem enrolado no lençol simboliza aqueles que seguem a Jesus sem nenhum compromisso. Quem sabe aquele jovem, quando viu aquele alvoroço, pensou consigo mesmo: eu vou pular da minha cama, me enrolar em um lençol, vou dar uma olhada no que está acontecendo e depois eu volto para o meu quarto, para a minha cama. Não é isso que está acontecendo, né, nos últimos dias na igreja? Eu lembro de ter pregado na igreja sobre isso, de Deus estar passando a peneira, da falta de compromisso do povo, né? Nós estamos vivendo um tempo assim. As pessoas vão à igreja, assistem o culto, ou elas assistem o culto online, mas não tem compromisso nenhum, né, com a igreja, com Cristo. Nós estamos vivendo uma época em que o chamado povo de Deus está vivendo a sua fé sem nenhum compromisso com Deus, sem saudosismo nenhum. Mas alguns anos atrás,
né, eu sou dessa época, ser crente era ser conhecido pelo seu modo de falar, pelo seu modo de vestir, pelo seu caráter, pela sua ética. E hoje o que nós vemos é muitas pessoas no meio da igreja sem nenhum compromisso com Deus. Gente correndo atrás de prosperidade, de bênção, de vitória, mas poucos interessados em fazer algo para Deus e para o reino. Vivemos uma geração de crentes sem compromisso com Deus, com a palavra e com a verdade. Estamos vivendo e pregando um evangelho sem cruz, um evangelho sem conversão, um evangelho sem transformação de vida, sem santificação. Parece que no desejo de ver a igreja cheia, de ver multidões, né, nós estamos barateando o evangelho, abrindo mão de pregar a verdade. E quando não pregamos a verdade, criamos crentes enrolados em lençol, que segue a onda sem saber realmente o que está fazendo. Um dos maiores exemplos bíblicos de falta de compromisso é o exemplo de Esaú, o irmão de Jacó. Ele era o filho mais velho de Isaac e Rebeca, e por isso tinha o direito legal da primogenitura. O filho primogênito recebia a maior parte da herança e o direito de dominar sobre os irmãos. Mas Esaú era um homem leviano, sem compromisso nenhum. A Bíblia diz que ele saiu para caçar e voltou esmorecido de fome. De longe ele sentiu o cheiro de comida que vinha da tenda do seu irmão Jacó. Ele se aproximou e disse: "Deixe-me comer um pouco deste cozinhado, pois eu estou esmorecido." Esse episódio se passa lá em Gênesis, no capítulo 21, no verso 30. Jacó astutamente disse para ele: "Te darei se primeiro me vender o seu direito de primogenitura." E a Bíblia diz que Esaú respondeu: "De que vale a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome?" E a Bíblia diz que Esaú vendeu para Jacó o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mais tarde a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 16, vai chamar Esaú de impuro e profano, porque desprezou algo que era seu por direito. Ei, não seja um crente sem compromisso. Não troque o céu, a salvação, as bênçãos de Deus por nada desse mundo. A igreja dos últimos dias está cheia de pessoas envolvidas, mas tem poucos que realmente são comprometidos. Existe uma grande diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Aquele jovem enrolado no lençol estava envolvido ali no meio da multidão, mas não estava comprometido com nada do que estava acontecendo naquele momento. Tem crente que é envolvido na igreja, mas não é comprometido. Vem nos cultos, participa de louvor, participa da dança, mas não tem compromisso nenhum com nada, participa de intercessão. Quando você é um pitbull e pede um sanduíche de bacon com ovos, você descobre algo interessante: a participação de dois animais. Um é o porco e o outro é a galinha. Se você prestar atenção, você vai perceber que no sanduíche a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. A galinha está envolvida com o ovo, que ali está frito. O porco, porém, está comprometido, né? Pois deu a sua própria vida para que o bacon estivesse ali. Se você ler a palavra de Deus, você encontrará pessoas que só estavam envolvidas com as coisas de Deus. Mas você encontrará também servos de Deus comprometidos com as coisas de Deus. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, Abraão estava comprometido com a chamada de Deus. Agora, seu sobrinho Ló só estava envolvido. A gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 13, do verso 7 ao 9. Né? Quando Moisés enviou os espias para espiar a terra de Canaã, 10 espias estavam envolvidos, né, com aquela missão. Mas Josué e Caleb estavam comprometidos com a missão. Nós vemos isso lá em Números, no capítulo 13, depois a gente vai ver no capítulo 14 também vai falar sobre isso. Ei, preste atenção numa coisa: quem está envolvido não tem responsabilidade. Quando vem os obstáculos, quando vem as dificuldades, acaba desistindo.
Quem está só envolvido não tem coragem de enfrentar as oposições. Quando os inimigos se levantam, a pessoa envolvida, ela foge. Na guerra de Israel contra os filisteus, os irmãos de Davi estavam só envolvidos. Por isso não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Mas Davi estava comprometido com Deus, com o Deus de Israel. Por isso, ele desafiou e enfrentou Golias. Nós vemos esse relato lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Né? Os comprometidos lutam até o fim, né? Por saberem que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Judas seguia Jesus, mas não estava comprometido com ele. E por isso ele vendeu Jesus por 30 peças de prata. Aquele rapaz que enrolou no lençol e seguiu Jesus, mas quando a coisa ficou feia, ele saiu correndo, abandonou o lençol e saiu correndo pelado pela rua. Ei, não seja um crente enrolado em um lençol, não seja um crente sem compromisso, mas seja um crente compromissado com Deus, com a sua palavra. Nunca se esqueça, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a segunda lição: o jovem enrolado no lençol simboliza os crentes superficiais. Aquele jovem, quando viu o alvoroço da multidão, saltou da cama, saiu, né, seguindo a turba, né, enrolada apenas em um lençol, seguindo a turma que estava lá, seguindo, caminhando, olhando aquela cena, o espetáculo que estava acontecendo aquela noite nas ruas de Jerusalém. Agora, o que chama atenção é que o lençol não é roupa, né? Apenas é um pedaço de pano para cobrir o corpo. Lençol não tem costura, não tem vínculo, não tem cinto, não tem nada que prende o lençol ao corpo. O rapaz que se vestiu com lençol é um símbolo daqueles que vivem uma vida cristã superficial. Quando foram prender aquele jovem, ele largou o lençol e saiu correndo nu. Não tinha nada para proteger o corpo dele. Por quê? Porque ele estava coberto superficialmente. Quantas pessoas que dizem crentes em Jesus, mas também são superficiais? Superficial quer dizer alguém que fica apenas na superfície, sem profundidade, leviano, incompleto. Crente superficial é aquele que só tem casca. Crente superficial é aquele que é obediente a Deus só pro próprio gosto, né? Pro próprio mérito. Vive uma vida de santidade rasa, intimidade medíocre com Deus, segue Jesus, mas só na superficialidade, segue Jesus, mas só enrolado no lençol. Se alguém vier e puxar o lençol, não sobra nada. Crente superficial é o crente fofoqueiro, murmurador, fica na igreja só falando mal dos outros, falando mal da igreja, do pastor, da família do pastor. Crente superficial é aquele sem temor de Deus, sem reverência na casa de Deus. Já pensou, né, seguir Jesus só enrolado em um lençol? De que falta, né, de reverência e falta de temor a Deus? Pois é, tem crente assim. Não tem temor e nem reverência pela casa de Deus. Pessoas, né, e nem pelas coisas de Deus. Fica andando dentro da igreja, conversando na hora da pregação, mexendo no celular na hora do culto, levanta toda hora para ir ao banheiro e tomar água, mas é só desculpa para não ficar focado naquilo que está sendo ministrado dentro da igreja, né? E isso é superficial. Isso não é entender e nem compreender as coisas de Deus. Desculpa a minha sinceridade nesse devocional, mas tem hora que parece que estamos numa sorveteria ou pizzaria e não na casa de Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem o que fazem mal, né? E Abacuque, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não seja superficial. Tenha respeito pela santidade de Deus que está presente no seu meio. Né? Quando você tira o seu tempo para cultuar o Senhor, tira o seu tempo para cultuar mesmo a Deus, seja de forma online, seja de forma presencial, né? Que você tira o seu tempo para cultuar. Para de seguir a Jesus
só enrolado no lençol. Para de seguir a Jesus na superficialidade. Pare com isso. Infelizmente, nós fazemos... nós estamos fazendo com que essa geração de crentes superficiais, crentes que não oram, que não lê Bíblia, que não jejua, eu nem vou perguntar quantos aqui que estão me ouvindo, né? Se você que está me ouvindo, faz pelo menos um jejum por mês. Se eu perguntasse isso para você, na verdade eu estou perguntando para você, né? Você está me ouvindo? Se eu te perguntar aqui, quantos de vocês, né, você que está me ouvindo agora, se você jejua pelo menos uma vez por semana? Porque eu não quero que você seja exposto aqui. Se você está perto de alguém, eu não quero expor você e muito menos trazer para você um momento de vergonha se você está ouvindo esse áudio perto de alguma pessoa. Né? Muitas das vezes fazemos parte de uma geração de crentes superficiais, que sabe repetir, né? Sabe a linguagem crentez, como dizem por aí, né? Tá amarrado, eu não aceito isso em nome de Jesus, eu não aceito aquilo, eu determino a minha vitória, mas que não sabe sequer um versículo da Bíblia de cor. É uma geração rasa de conhecimento da palavra de Deus, crentes que não têm raiz. As raízes, elas são a chave, né, do fruto. Um cristianismo superficial é um cristianismo sem raízes e sem profundidade, sem vida com Deus. Jesus, ele disse assim lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Para entrar no reino dos céus, não pode ser superficial. Tem que ter compromisso com Deus. Crente superficial é aquele que por qualquer coisinha quer desviar, quer sair, quer desistir de tudo. Eu não gostei daquilo que o pastor falou, aquela palavra parece que foi para mim, eu não vou mais voltar naquela igreja, eu não vou mais assistir culto online porque jogou indireta para mim. Meu Deus, ei, deixa disso. Nós estamos alicerçados, na rocha que é Cristo. Pode falar de mim quem quiser. Pode virar a cara para mim. Pode, quem quiser virar que vire. O meu negócio é com Deus, o meu compromisso é com Deus. Eu não vou ser um crente superficial. Jesus, ele diz lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, 27, que o homem insensato, ele construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. Mas o homem prudente construiu a sua casa, né? A casa, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Crente superficial edifica sua casa na areia e qualquer ventinho derruba sua casa. Crente real, verdadeiro, edifica sua casa na rocha, que é Jesus, e pode soprar vento, pode vir tempestade, que a casa não cai. A terceira lição. O rapaz enrolado no lençol nos ensina o perigo do pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinado pelo seu bom êxito prático, né? Pragmático é uma palavra com a origem no grego, pragmáticos, e no latim, pragmático, né, que significa ser prático. Pragmatismo é o que dá certo e não o que é certo. Foi o que aconteceu com aquele jovem enrolado em um lençol. Ele preferiu, né, o que dá certo ao invés de preferir o que é certo. Não era certo sair para a rua, né, enrolado apenas com o lençol. Mas aquele momento foi o que deu certo. Aquele moço deve ter pensado o seguinte: bom, é de noite, ninguém vai notar que eu estou envolvido no lençol, vai funcionar, vai dar certo. Eu vou cumprir o meu propósito, eu vou lá para frente, né, ver o que está acontecendo, eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha cama, eu não tenho compromisso com tudo isso que está acontecendo lá fora, eu só quero ver o que está acontecendo. Eu não sou um seguidor desse Jesus, eu sou apenas um espectador, só quero ver o que está acontecendo, se vai funcionar, se está ótimo, se vai dar certo, ok, está tudo resolvido.
É o pensamento dele, né? Infelizmente, o pragmatismo tem sido a filosofia que governa a vida da maioria das pessoas. As pessoas em nossos dias não estão interessadas em verdade. Elas estão interessadas naquilo que funciona, naquilo que dá certo. Ninguém mais pergunta, isso é certo? Mas pergunta, isso dá certo? O pior de tudo é que a filosofia do pragmatismo entrou no meio da igreja. E por isso que hoje não se prega mais o que é certo, mas se prega o que dá certo. Ao invés de pregar a verdade do evangelho, a essência do evangelho, estamos pregando o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta de ouvir, o que o povo prefere ouvir. Muitos pastores e pregadores da atualidade são pragmáticos. Se você prestar bem atenção e observar, eles são pragmáticos. Estão dando ao povo o que o povo deseja. E desejando dar ao povo, o povo, aquilo que o povo precisa. Não se prega mais sobre arrebatamento da igreja, doutrina de pecado, salvação, batismo com o Espírito Santo. Se prega sobre a identidade, que você pode. Então, assim, é tanta psicologia que entrou, nada contra, eu amo a psicologia, né? Então, assim, as mensagens dos dias atuais são pragmáticas. Prosperidade financeira, como ser vitorioso nisso, como ser vitorioso naquilo, tantos passos para alcançar a vitória. O pragmatismo tomou conta dos púlpitos e dos pregadores, né? Se tornaram massageadores de ego e pregadores de autoajuda. Quando, na verdade, não estamos precisando de ter o ego amaciado. E nem de autoajuda nós estamos precisando. Nós precisamos da ajuda do alto, da ajuda que vem de Deus. O verdadeiro crente em Cristo Jesus não pode ser pragmático. O verdadeiro crente em Cristo Jesus não pode apenas se vestir com lençol. Quer dizer, procurar aquilo que funciona, né? Não só procurar aquilo que funciona, que dá certo, ao invés de procurar o que é certo. Nós temos que procurar aquilo que é certo, fazer o que é certo, né? Podemos pensar assim, se o que deu certo é o show gospel, então vamos trocar o culto pelo show. Se o que dá certo é pregar a teologia da prosperidade, então vamos deixar de pregar sobre a cruz e vamos deixar de pregar sobre cruz, sobre pecado, sobre arrebatamento e sobre santidade com Deus. Vamos pregar a teologia da prosperidade. Trocar o que é certo pelo que está dando certo, isso é pragmatismo. Não é porque está dando certo que é certo. Certo é o que a palavra de Deus nos ensina. Mesmo que isso não encha a igreja, não atraia multidões, não agrade todos, é isso que devemos pregar e ensinar. Jesus nunca foi adepto a pragmatismo. Pelo contrário, ele sempre mostrou que o caminho é apertado e a porta é estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Isso que Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ainda que o certo seja mais difícil, não podemos trocar o que é certo pelo que está dando certo. E eu quero concluir dizendo, para terminar esse devocional com você, eu preciso te dizer que vestir apenas com um lençol é algo extremamente perigoso. Quando foram prender aquele jovem, ele precisou usar as mãos e o lençol caiu. E ele ficou pelado no meio de todo mundo. A única coisa que protegia o seu corpo era o lençol. Sem o lençol, ele ficou desprotegido, exposto, nu, vulnerável. Tem muitos crentes seguindo Jesus apenas enrolado em um lençol. Não estão protegidos, não estão preparados, são crentes sem compromisso, superficiais, pragmáticos. Cuidado, cuidado, uma hora a máscara pode cair, você fica em maus lençóis. Pior ainda, sem lençol, né? Andar enrolado em lençol é andar desprotegido. Lençol não tem costura, não tem cinto. Vestir-se com lençol não é seguro. Você pode dizer nesse momento agora para você mesmo: olha, eu não vou andar enrolado em lençol, porque não é seguro. Eu posso ficar pelado a qualquer momento. E eu termino perguntando: que tipo de crente é você? Sem compromisso, superficial, pragmático?
Você é só um curioso? Você é só um espectador? Você é apenas um no meio da multidão? Você é apenas aquele que tem o seu nome em hall de membros de uma igreja? Você só faz parte da juventude? Você só faz parte de uma célula? Você faz parte do grupo de mulheres da igreja? Você só faz parte do corpo de obreiros ou de diáconos, presbíteros, né, o que tiver na sua igreja? Você é apenas alguém enrolado em um lençol? Seja um crente sincero, seja um verdadeiro seguidor de Jesus. O tempo é chegado, a hora é agora. Seja um adorador de verdade, seja um crente real que está se preparando para morar no céu, comprometido com Ele e com a sua palavra. E quando a trombeta de Deus soar nos céus, nós iremos subir para a eternidade com Ele. Não se vista com lençol, se vista com a armadura de Deus que está descrita em Efésios, no capítulo 6, do verso 11 ao verso 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Olha, e vai terminando o versículo lá, depois você pode ler todo esse capítulo de Efésios, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o inimigo te atacar, quando vier as lutas, as provas, as aflições, você estará revestido da armadura de Deus. O verdadeiro crente jamais terá que fugir envergonhado, como aquele rapaz fugiu pelado naquele dia, mas sempre será abençoado e vitorioso no nome de Jesus. Fica o alerta. Não se vista de lençol. Sirva a Deus de verdade. Deus abençoe você através dessa palavra.